Vira e mexe eu escuto as pessoas falando, né, algo do tipo: hoje em dia eu agradeço de ser adicta, hoje em dia eu agradeço a minha doença, porque se não fosse a minha doença eu não teria mergulhado nesse universo de autoconhecimento, né, mergulhado dentro de mim mesma. E de fato, isso é muito verdade. Eu digo isso por experiência própria, porque o que quase me matou um dia, hoje é instrumento para tentar salvar outras vidas. Eu sou uma visão de esperança para as pessoas que estão chegando. E isso é o meu propósito de vida e eu já entendi isso. Então, de certa forma, sim, se eu não tivesse entendido que eu tenho uma doença e não tivesse tratado isso e não tivesse entrado nesse mergulho profundo dentro de mim mesma, eu jamais estaria onde eu tô hoje, né? Eu jamais estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, eu jamais seria essa pessoa que eu sou hoje. Sim, isso é verdade. Mas a minha doença, ela não é o uso de droga, né? Eu já falei sobre isso aqui. A minha doença, ela é uma doença comportamental e eu posso estar sem usar droga há 5 anos, eu vou fazer 6 anos limpa. E ela continua aqui, se manifestando de várias formas, várias maneiras, nos meus comportamentos, nos meus pensamentos. É exaustivo e eu não agradeço por ser assim. Tem vezes que eu queria ser uma pessoa normal, porque eu não sou, eu não me considero uma pessoa normal. Eu entendo que rara as vezes que a gente encontra alguém que não tem uma muleta, né? Que não tem uma obsessãozinha, que não tem uma compulsãozinha ali e tal, mas eu entendo que a gente é uma coisa muito mais agressiva. O nosso jeito de funcionar diante das situações da vida é muito mais agressivo. Eu sou muito mais sensível do que milhões de pessoas que eu conheço e isso é muito cansativo, porque eu não queria sentir tanto às vezes, sabe? Eu não queria ser desse jeito que eu sou em várias situações e que não tem nada a ver com droga, nada a ver com droga. Eu acho que só quem tem essa doença sabe e entende. Quem não tem, é muito difícil a gente explicar, porque a pessoa nunca vai entender se ela não vive isso, né? É o tempo todo se vigiando, é o tempo todo percebendo se aquilo ali vai te levar a um ciclo compulsivo, se aquilo ali vai te gerar uma obsessão, uma compulsão, se aquilo ali vai te gerar dor depois, porque eu entendo que depois de qualquer ciclo de compulsão, vem uma dor e um vazio absurdo, assim, sabe? Até porque quando eu entro nesse ciclo de compulsão e obsessão, é porque eu estou querendo tampar um buraco aqui dentro de algo que eu não quero sentir. A minha vida inteira eu usei droga para lidar com a dor, porque era uma dor tão grande, era um desconforto tão grande viver no mundo, que eu queria sair dele e eu queria me anestesiar o tempo inteiro. Então, quando eu entro nisso, hoje em dia, que eu tô há quase 6 anos limpa, eu entendo que ainda existe dor, ainda existe sofrimento, existem coisas que eu não sei lidar, não tem como mudar a minha realidade, não tem como mudar a minha história de vida. Eu agradeço por eu ter entrado junto com as pessoas que eu entrei, com os médicos que eu entrei, na clínica que eu fiquei internada, as pessoas que eu conheci, Narcóticos Anônimos, tudo isso fez com que eu me entendesse muito melhor. Mas isso foi uma escolha minha. Muita gente não consegue ficar limpa porque não quer entrar em contato. Se eu não tivesse enfrentado a minha doença, mergulhado a fundo para entender de onde vem, por que eu sou assim e eu quero parar e conseguir parar, eu não teria me tornado quem eu sou hoje. Mas assim, e se eu não tivesse? O que eu seria? Porque eu perdi anos da minha vida, eu perdi oportunidades, eu perdi momentos. E hoje em dia, eu ainda carrego esses traços e eu vou carregar pro resto da vida. E é muito dolorido, é muito cansativo, é exaustivo. O tempo todo tendo que lidar com seus demônios, tendo que olhar pra dentro. Então assim, eu não agradeço, porque é muito cansativo viver dentro desse corpo às vezes.